tempo de sofrer já terminou. Siga em frente, é a resposta de Deus hoje pra você. Pois aquele que pensou que tudo ia dar errado pra você, perdeu mais uma vez, está envergonhado, pois a vitória é tua, em nome de Jesus. Pois o Deus que entregou a resposta a Daniel quando estava preso na cova dos leões, é o mesmo Deus que está hoje aqui para te dar vitória, em nome de Jesus. Vai e mostra a tua força, vai, levante a cabeça, vai, não tema o inimigo, vai, Jesus está contigo, vai, porque a vitória é tua, vai, vencendo as barreiras, vai, ninguém pode impedir, vai, porque Deus te escolheu pra vencer. Vai e mostra a tua força, vai, levante a cabeça, vai, não tema o inimigo, vai, Jesus está contigo, vai, porque a vitória é tua, vai, vencendo as barreiras, vai, ninguém pode impedir, vai, porque Deus te escolheu pra vencer. Pois o Deus que entregou a resposta a Daniel quando estava preso na cova dos leões, é o mesmo Deus que está hoje aqui para te dar vitória, em nome de Jesus. Vai e mostra a tua força, vai, levante a cabeça, vai, não tema o inimigo, vai, Jesus está contigo, vai, porque a vitória é tua, vai, vencendo as barreiras, vai, ninguém pode impedir, vai, porque Deus te escolheu pra vencer. Vai e mostra a tua força, vai, levante a cabeça, vai, não tema o inimigo, vai, Jesus está contigo, vai, porque a vitória é tua, vai, vencendo as barreiras, vai, ninguém pode impedir, vai, porque Deus te escolheu pra vencer. Graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas abundantemente em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vai, siga em frente, mostra a tua força, porque Deus é contigo. Muito bom dia a toda a nação escolhida de Deus. Estamos chegando com o nosso Café com Deus
do pastor Lucas, que vai todos os dias trazendo a palavra de Deus, o pão nosso de cada dia, que nos alimenta, nos fortalece, nos dá discernimento e direção. Prepare seu copo com água, prepare sua peça de roupa. Daqui a pouquinho nós vamos unir a nossa fé, nós vamos invocar o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Aqueles que pensavam que você ia cair, que você ia perder, que ia fracassar, eles vão ser envergonhados, pois Deus é contigo. Muito bom dia a toda a nação escolhida de Deus. Um dia abençoado, terça-feira, dia 12 de julho. Deus abençoe a vida de todas as pessoas. Estou aqui com a minha caneca do Café com Deus. Se você ainda não tem uma caneca do Café com Deus, você é um seguidor, é uma seguidora do Café com Deus e o pastor Lucas, certamente você vai receber na sua casa a caneca do Café com Deus, pois é presente que nós enviamos a todos os nossos seguidores sem nenhum custo, a todos os nossos seguidores do Café com Deus. Se você segue aqui pelo Facebook, se você segue pelo YouTube, certamente você, se não tem, com certeza você vai ter, em nome de Jesus, essa caneca do Café com Deus, para que juntos venhamos não só participar do Café com Deus, mas juntos tomarmos o nosso café, essa caneca abençoada do Café com Deus e o pastor Lucas. Um bom dia a toda a nação escolhida de Deus. Prepare aí o seu copo com água, prepare aí sua peça de roupa, porque daqui a pouquinho nós vamos realizar a oração da fé. A Bíblia diz: a oração do justo pode muitas coisas. Somos justificados no nome do Senhor Jesus. Tá certo? Lembrando que nessa quarta-feira, noite da salvação da alma, uma noite toda especial, voltada a quem de fato e de verdade quer ter com Deus uma experiência, quer ter com Deus uma comunhão, quer vencer, pois a Bíblia diz: os nascidos de Deus vencem o mundo. E quem são os nascidos de Deus, senão aqueles que estão cheios do Espírito Santo? Nessa quarta-feira eu convido você a vir participar dessa grande reunião, uma concentração abençoada na noite da salvação da alma. Você que se encontra afastado, você que se encontra distante dos caminhos de Deus, você que um dia você foi cheio do Espírito Santo, um dia você teve a presença de Deus, por um motivo ou outro você acabou se afastando, se distanciando e hoje você está distante do Deus vivo. Convido você para estar conosco nessa quarta-feira, às 7 da noite, na noite da salvação da alma. Certamente Deus estará ali de braços abertos, esperando você ali chegar e receber novamente o seu título de filho de Deus. Tá certo? Quarta-feira, às 7 da noite, você é o meu convidado todo especial em o nome do Senhor Jesus. Vamos uma canção? Já já eu volto com a palavra de Deus em nome de Jesus. Um bom dia a toda a nação escolhida de Deus. Deus abençoe essa terça-feira. Seja uma terça-feira abençoada, produtiva, cheia de bênçãos e de vitórias. Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe o bem pra mim. Olhando de fora ninguém iria ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como
como se nada tivesse acontecido, e ainda adora. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adora até o dia raiar, até o dia raiar. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe o bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adora. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adora até o dia raiar, até o dia raiar. Quando fui ferido, machucado, minha raiz cresceu. Quando perseguido, caluniado, minha raiz cresceu. Quando perdoei e esqueci, minha raiz cresceu. Quando ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adora. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adora, e ainda adora até o dia raiar. Graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas abundantemente em nome
do nosso Senhor e Salvador, Jesus. Só quem tem raiz que vai prevalecer. Só quem de fato, de verdade, está enraizado na palavra de Deus, ligado no Senhor Jesus, pois só assim nós vencemos os problemas, as adversidades, as circunstâncias que virão, pois muitas pessoas não têm vencido as suas lutas, suas batalhas, porque ficam guardando mágoa, guardando ressentimento, fica parado no passado. E a única pessoa prejudicada é aquela que guarda mágoa, é aquela que ficou ali sentindo talvez o desprezo, ao invés de abandonar, deixar, esquecer, continua carregando essa marca, essa angústia, essa mágoa. Então, jogue fora toda a mágoa, todo o ódio, todo o ressentimento, porque é isso que impede você de vencer, de você prosperar, de você crescer em nome do Senhor Jesus. Se você passa por esse problema, você precisa de ajuda, pastor. Olha, eu tenho o coração muito magoado, muito machucado, fizeram muitas coisas que é impossível esquecer. Então, você deve estar conosco nessa quarta-feira, onde nós tratamos da alma, cuidamos da alma, pois a pior doença que pode haver na vida de uma pessoa é a doença da alma, é a mágoa, o ódio, o ressentimento, é a pessoa enferma a sua alma, pois isso impede ela de chegar até Deus, de conquistar as bênçãos do Deus vivo. Quarta-feira, às 7 da noite, você é o meu convidado todo especial a participar da noite da salvação da alma. Venha ter um encontro com o Senhor Jesus, uma experiência com o Espírito Santo, porque só quem tem o Espírito Santo é quem tem raiz, é que se fortalece diante dos problemas, das adversidades, consegue vencer. Por quê? Porque é guiado, é direcionado pelo Espírito Santo, não por sentimento ou por vista, mas por fé. Como nós falamos sempre, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E é a fé que faz toda a diferença na vida do homem, na vida da mulher que serve a Deus. Pois não adianta você servir a uma religião, não adianta você servir a uma igreja, a uma doutrina. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nessa quarta-feira, encontro com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, noite da salvação da alma. O que é mais precioso para nós, a nossa salvação. Então venha cuidar, venha zelar, venha curar a sua alma nessa quarta-feira, às 7 da noite, aqui na nossa sede, Rua Dom Pedro II, número 92, bairro Estação, As Curras, Santa Catarina. Você é de Rodeio, você é de Apiúna, você, cidades vizinhas, esteja conosco nessa quarta-feira em nome do Senhor Jesus. Se você é de Indaial, você pode estar conosco. Eu estarei domingo às 9 horas da manhã em Indaial, realizando ali a busca do Espírito Santo, uma reunião abençoada para todo o povo ali de Indaial. No bairro das Nações, Rua Peru 236, bairro das Nações, fica o Templo dos Anjos da Igreja Nação Escolhida de Deus. Você pode estar conosco aí em Indaial, tá certo? Que Deus abençoe a vida de todas as pessoas. Um bom dia, uma terça-feira abençoada, produtiva, cheia de bênçãos, de vitórias. Aqui em Santa Catarina, mais precisa, e As Curras, chuva de bênçãos. Não importa, vem do alto, vem de Deus. Deus me dá forças pra lutar e coragem pra encarar. Nada pode me derrotar. Eu sou nação, eu sou nação. Sua casa é minha morada, sua palavra é minha espada. Ao seu lado eu não temo nada. Eu sou nação, eu sou nação. Tudo posso no Deus
sua palavra em mim permanece, a luz do seu rosto em mim resplandece. Eu sou nação, eu sou nação. Quando subo no altar para sacrificar, Ele vem lá do céu me abençoar. Na minha vitória o mundo verá que eu sou nação, eu sou nação. Nós somos o povo que vem de baixo, na força da fé, não na força do braço, vencendo com Deus e correndo pro abraço. Eu sou nação, eu sou nação. Tudo posso no Deus que me fortalece, a sua palavra em mim permanece, a luz do seu rosto em mim resplandece. Eu sou nação, eu sou nação. Tudo posso no Deus que me fortalece, a sua palavra em mim permanece, a luz do seu rosto em mim resplandece. Eu sou nação. Graças a Deus nós somos a nação escolhida de Deus. Faça parte dessa nação, faça parte dos escolhidos de Deus. Não fomos nós que escolhemos ser a nação escolhida, mas Deus nos escolheu como a nação. Deus nos escolheu. Se Deus escolheu, estamos aqui para fazer a diferença no nome do Senhor Jesus. Certamente a Bíblia diz que haverá uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. E essa diferença, ela tem que ser visível em o nome de Jesus, na vida de quem de fato e de verdade vive pela fé, vive mediante a palavra de Deus, crendo na palavra de Deus, pois não adianta eu dizer que creio em Deus e quando vem os problemas, adversidades, se desespera. Eu devo permanecer confiante. Davi disse: esperei com paciência pelo Senhor. Davi, quando relata essa oração do Salmo 40, Davi estava se escondendo do seu próprio filho que queria lhe tirar a vida, tomar o seu reino. Mas Davi teve paciência de esperar, porque a adversidade, os problemas, as tribulações, as tormentas virão. Porém, esperamos com paciência. A paciência a qual a Bíblia nos refere é fé, confiança, perseverança, convicção, certeza de que há um Deus que está olhando e zelando por cada um de nós. Por isso, quando você passa por lutas, é momento de você confiar em Deus. É momento de você esperar. A vida de Jó foi assim. Jó, ele perde toda a sua riqueza. Jó perde seus filhos, seu bem maior. Mas Jó em nada pecou. Permaneceu ali, fiel, esperando Deus responder. E Deus veio. E a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus fez uma viravolta na vida de Jó. Assim também Deus vai fazer na sua vida. Você que passa por problemas, você que passa por adversidades e parece que não tem saída, parece não ter jeito. Olha, eu digo a você com toda certeza, se apegue em Deus, entregue a sua vida a um Deus que pode todas as coisas. Confie na palavra de Deus, pois se tem alguém que zela pela sua palavra, esse alguém é o próprio Deus. O próprio Deus zela pela sua palavra
pelo cumprimento dela. A palavra de Deus, ela não cai ao chão e muito menos ela volta vazia. Porém, muitas das vezes nós temos que confiar em Deus. Há situações que temos que esperar no próprio Deus. Em algumas situações, Deus vai mandar nós agir, seguir em frente, avançar, ir para cima. Mas em algumas situações, a melhor estratégia, a melhor defesa é a confiança, é a paciência, é a perseverança, é a convicção da palavra de Deus vai se cumprir na vida de quem crê. Eu estou com a Bíblia aqui no livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, em nome de Jesus, e eu quero compartilhar com você esse versículo do Tiago, capítulo 1, versículo 25, que diz assim, ó: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade. Então, primeira coisa, eu preciso atentar, eu preciso ficar atento à lei de Deus, eu preciso ficar atento à palavra de Deus, eu preciso ficar pronto, preparado para ouvir, viver e praticar a palavra de Deus. Então ele diz, mas aquele que considera, primeiro, veja que ele diz considera, tem pessoas que não consideram a palavra de Deus. Ela até atenta, vamos dizer, agora você está prestando atenção na palavra de Deus. Agora, muitas pessoas vão prestar atenção, vão parar para ouvir a mensagem, elas vão prestar atenção. Mas, quando termina o café com Deus, ou quando você vem até a reunião, e você está ali prestando atenção na palavra de Deus, para você colocar em prática. Porém, quando você chega lá fora, chega na sua casa, você não considera aquela palavra. Muitas pessoas não têm considerado a palavra de Deus na sua vida, e isso tem feito com que ela venha ser fracassada ou fracassar nos seus sonhos, nos seus objetivos, não alcançando o resultado a qual ela esperava. Então, por ela não considerar, como que, não, pastor, mas eu considero. Quando eu considero a palavra de Deus, então eu tomo ela para mim e passo a viver, passo a praticar, porque é isso que vai trazer um grande resultado na minha vida. Pois não adianta eu ser um ouvinte e não considerar a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz, tudo posso naquele que me fortalece, então eu tenho que considerar essa palavra e crer que esse problema, essa adversidade, aquele que eu confio, é poderoso para fazer o milagre, para mudar essa situação. Então eu vou considerar a palavra de Deus na minha vida, o próprio Deus. Quando eu leio as Escrituras, eu não apenas leio por ler, eu ali vejo Deus falando através da Bíblia diretamente comigo, pois a Bíblia ela está repleta de grandes testemunhos. A Bíblia ela eu sempre digo que é um manual para quem de fato quer vencer em toda a área da sua vida. Você que está aí lutando para vencer na vida financeira, para você prosperar, você que está lutando para sair do fundo do poço, você que está aí nesse sobe e desce, altos e baixos, ora para cima, ora para baixo, um passo para frente, 3 passos para trás. Se você considerar a palavra de Deus, se você considerar a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras, como a própria boca de Deus, então isso vai trazer bênçãos para a sua vida. Mas o problema é que muitas pessoas não consideram a palavra de Deus. Muitas pessoas, elas
consideram aquilo que para elas são viáveis. Então, ela só considera na hora da promessa, na hora da conquista. Mas quando vem a exortação, porque é no ensinamento, é na exortação que nós iremos alcançar as bênçãos de Deus. Pois o próprio Deus diz que ama, exorta porque ama. Quem ama, exorta. Quem ama, ensina. Quem ama vai estar ali sempre disciplinando aquela pessoa. Eu falava outrora, você se preocupe quando alguém já não mais se preocupar com você, quando alguém não chamar mais sua atenção. Então você tem que começar a se preocupar porque de fato essa pessoa já desistiu de você. Quando você vem à igreja, ou você lê a Escritura, você lê a palavra de Deus, ou você está aqui no Café com Deus e a palavra vem de encontro a você, muitas vezes não o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. E muitas pessoas ficam chateadas, muitas pessoas ficam tristes, aborrecidas, achando que aquilo para ela é uma afronta, quando na verdade é Deus te amando, Deus te cuidando, porque Deus, Ele nunca vai falar o que nós queremos, mas sim o que nós precisamos. E quando eu considero a exortação, eu considero a palavra de Deus, eu considero a direção que Deus dá a mim, então essa consideração vai me levar às bênçãos, vai me levar às conquistas, aos milagres. Mas poucas pessoas consideram as Escrituras. Poucas pessoas consideram a palavra de Deus. Mas pouquíssimas mesmo, muito pouco. Por isso que a Bíblia diz que o reino dos céus, ele é tomado por esforço e sacrifício. Porque não é fácil, às vezes, você considerar, você crer, você confiar, quando tudo está dando errado. Lembra, quando o Senhor Jesus veio, Ele nos deu uma direção. Nós sabemos, eu falava ontem, Abraão sai da sua terra, sai da sua parentela, sem direção, sem saber para onde ir. O Senhor Jesus veio para mostrar, olha, agora vocês sabem para onde vão. Eu estou dando a direção para vocês do reino de Deus. Mas tem pessoas que não consideram. Tem pessoas que tentam pegar atalhos. Tem pessoas que querem... Ninguém vai entrar no reino de Deus do seu modo. Tem que ser como Deus, do modo de Deus, da forma que Deus nos instrui, nos ensina. Se eu não considerar a direção de Deus, a palavra de Deus, é impossível eu agradar a Deus. Mas, olha só, aquele que considera atentamente na lei perfeita. Primeiro, a lei de Deus é perfeita. Na lei de Deus não tem falha, não tem erros. A lei de Deus é perfeita. Quer você goste ou não, quer você aceite ou não, a lei continua sendo perfeita, porque é a lei de Deus. Ah, mas Deus não é justo. Quem sou eu para dizer se é justo ou não é justo? Se a Bíblia diz que a lei de Deus é perfeita, então eu preciso considerar a lei de Deus na minha vida. A lei de Deus é perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, negligente, mas operoso, praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Então, olha só que bacana essa mensagem. A lei perfeita de Deus, ela me dá liberdade. Existe uma liberdade para quem considera a palavra de Deus. Você não fica preso a uma religião. É óbvio que também você não fica preso ao pecado. Ah, não, algumas pessoas, algumas instituições usam esse texto errôneo. Ela tira desse versículo para pecar, para errar, para mentir. Então, por quê? Porque está aqui dizendo que tem liberdade. Mas essa liberdade é a liberdade do Espírito Santo. É a liberdade de servir a Deus, de andar com Deus. Então ele diz que nela persevera não sendo ouvinte.
negligente, mas operoso, praticante. Quando você não negligencia a palavra de Deus, mas você considera a palavra de Deus, você faz dela operante na sua vida. Você começa a praticar, a exercer, a viver a palavra de Deus. Então, será esse quem? Esse que considera a palavra de Deus. Esse será bem-aventurado no que realizar. Quer dizer, se eu não considero a palavra de Deus, então eu não preciso esperar muito. Agora, se eu considero a palavra de Deus, se eu não negligencio a palavra de Deus, mas eu coloco ela em prática, então qualquer coisa, é óbvio que venha a ser da vontade de Deus, do agrado de Deus, então será bem realizado, será bem sucedido, vai realizar, vai haver a realização. Então ele diz, bem-aventurado no que realizar. Então quando eu considero a palavra de Deus, então Deus ele vai me abençoar em tudo que eu fizer. Em tudo. Vamos lá. Se alguém, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera. Então vamos lá. Eu preciso de perseverança. O desanimado, a pessoa que desiste, a pessoa que vive murmurando, a pessoa que vive reclamando, ela não considera a palavra de Deus. Não precisa nem que alguém fale, mas a própria palavra de Deus está dizendo que eu preciso ter perseverança. Se eu considero, Jó considerou a palavra de Deus, mesmo quando ele perdeu tudo, mesmo quando ele perdeu toda a sua riqueza, mesmo quando ele perdeu os seus filhos, os seus bens, tudo o que tinha, Jó continuou considerando a palavra de Deus, considerando os ensinamentos e perseverando. Quer dizer, quando eu considero, eu continuo perseverando, mesmo quando, como diz, nós estamos remando contra a maré. Parece que não sai do lugar, mas eu vou considerar, eu vou acreditar, eu vou confiar na palavra de Deus. Pode tudo ou todos me disserem ou falarem, olha, não tem jeito, eu vou continuar considerando a palavra de Deus, porque a última palavra, ela vem de Deus. Deus é quem vai dar ali a última palavra. Deus vai me dar a saída. Quando não tiver saída, então Ele virá em meu favor. Se de fato, de verdade, eu considero a palavra de Deus, se de fato eu considero Deus na minha vida, entreguei a minha vida a esse Deus. Nos últimos dias, estamos falando sobre o sucesso, sobre as conquistas, sobre a prosperidade. Mas o segredo de tudo isso é você, de fato e de verdade, você considerar Deus. Considera como seu Deus. Considera como seu guia, seu ajudante, seu auxiliador, o seu provedor. Eu preciso considerar Deus na minha vida. Não tem como eu alcançar algo grande de Deus se eu não considero, ou se eu considero Ele pouco. Sabe que você que tem muitos amigos, todos têm muitos amigos. Uns você considera mais, outros você considera menos. Então, você tem mais confiança, não é meu amigo, mas não dá para confiar muito nele. Todo mundo tem aquele amigo que você fala, esse é gente boa, mas cuidado, não confia nele. E com Deus é a mesma coisa. Eu não posso confiar em Deus pela metade. Ou eu considero como meu Deus, ou eu considero como aquele que vai vir e vai dar a solução para todos os meus problemas, ou então eu não considero. Ou eu considero que a palavra da salvação é real, é verdadeira, aonde eu coloco a minha vida à disposição de Deus, entrego a minha vida a Deus, sacrifico o meu desejo, as minhas vontades, eu vou considerar a palavra de Deus, eu vou fazer por consideração a Deus. Muitas vezes,
nós fazemos as coisas pelos outros, você nem queria fazer. Você, às vezes, você fala, eu vou só por consideração. Então, porque você tem um apreço por aquela pessoa. E por que não faz para Deus isso? Às vezes você já foi em algum lugar, você já fez algo para alguém por consideração. Não, eu considero ele, então eu vou fazer isso. Agora, e por que não faz para Deus? Meu Deus, eu vou largar o pecado, não que eu queira, mas por consideração. Eu preciso, porque eu considero o Senhor como meu Deus. Então, como eu quero o Senhor na minha vida, então eu vou largar o pecado, eu vou largar o vício, eu vou largar a mágoa, eu vou largar o ódio, eu vou largar a mentira, eu vou largar a vida errada, vou me batizar nas águas, porque eu sei que eu vou ser abençoado e tudo que eu fizer, o Senhor vai fazer prosperar. Então ele diz, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Esse será feliz. Esse será bem-sucedido. Quando você é praticante da palavra de Deus, então você é feliz. Por que você é feliz? Porque tudo que você vier a fazer, você vai ser abençoado. Tudo que você fizer será realizado. Então é preciso eu considerar a Deus. Preciso eu praticar a palavra de Deus. Lá no livro de Romanos, do capítulo 8, do versículo, Romanos 8, 27, diz assim, 28, ainda continuando lá de Tiago, né? Diz assim, 8, 28, Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim, Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a primeira coisa, quando a pessoa ela preza, ela zela, ela considera a palavra de Deus, então uma coisa que ela sabe, que mesmo que tudo pareça errado, Deus está cooperando. Errado talvez por causa do esforço, por causa da angústia que a pessoa passa quando passa por lutas, mas ela está descansado em Deus, porque ela sabe que mesmo parecendo estar dando errado, aquilo ali está cooperando para algo grande na vida dela. Nós temos vários exemplos na Bíblia que as coisas pareciam ser ruins, mas que cooperaram para grandes vitórias. Por exemplo, quando Golias se levanta contra o povo de Israel, contra o rei Saul, contra o exército do rei Saul, parecia algo ruim. Mas aquilo estava cooperando para tirar o povo de um rei que havia se distanciado de Deus. Então, Deus permitiu que Golias se levantasse, porque o rei Saul, já não mais servindo a Deus, não obedecendo mais, ele iria ter medo, porque é isso que acontece. Quando a pessoa ela não considera a palavra de Deus e vem os problemas, então ela sente medo daquela situação. Ela se esconde, ela procura alguém para resolver, que foi o que o rei Saul tentou fazer. Mas aquilo tudo cooperou para quem? Para Davi. Para Davi assumir aquele posto, aquela situação que parecia favorável aos inimigos. Davi vem com a força de Deus, porque ele considerava a Deus, e enfrentou Golias. Parecia para muitas pessoas, diziam, é o fim de Davi, é o fim desse jovem, ele é maluco. Mas ele não era um maluco, uma pessoa sem juízo, pelo contrário, ele considerou a palavra de Deus, ele considerou o próprio Deus, tanto é que ele disse a Golias, o meu Deus
entregará a tua cabeça nas minhas mãos. Então veja que Davi, com a sua pequena estatura, com a sua pouca força, ele considerou Deus. Quando nós consideramos a Deus, mesmo diante das adversidades, nós vamos dizer: Deus vai me dar vitória diante dessa tribulação, diante dessa tormenta, Deus vai me dar vitória. Mas a pessoa, quando ela não considera a palavra de Deus, considerar é prezar, cuidar, amar, acreditar, confiar nessa palavra. Então, ainda que tudo pareça estar errado, diz assim, ó, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando você ama a Deus, você sabe qual é o propósito de Deus na sua vida. Toda pessoa, todas as pessoas que consideram a palavra de Deus, todas as pessoas que amam a Deus, elas sabem que existe um propósito na vida dela. Você sabe, tem algumas pessoas que chegam para você, alguém já disse para você assim, Deus tem um grande propósito para você. Isso aí qualquer um sabe, não vem falar para mim, mas eu sei que Deus... Só que o propósito de Deus na minha vida, só vai ser concluído se eu considerar a palavra de Deus. Qual é o propósito de Deus na vida das pessoas? Na minha vida e na sua vida. O propósito de Deus é um só. O resto, o que você quer alcançar, você vai alcançar pela fé, pelo esforço, pela sua garra, pela sua determinação, pela sua consideração à palavra de Deus. Então, quando a pessoa fala, Deus tem um propósito na tua vida, nisso, naquilo, é conversa fiada. Está querendo te iludir. O propósito de Deus é um. Quando Jesus veio e deu a vida na cruz do Calvário, o propósito de Deus é para que todo que nele crê tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê venha se batizar, venha se arrepender e venha alcançar a salvação. Por quê? Aí, os seus sonhos, os seus projetos terrenos, Deus vai acrescentar. Mas o propósito de Deus na vida de todas as pessoas é um só. É um só. Deus não tem um propósito que você vai ficar rico, vai ficar milionário, vai conquistar. Não, isso aí nós vamos conquistar com a nossa fé no nome de Jesus. Porque se eu considero a palavra do reino em primeiro lugar, as outras coisas daqui, tudo que eu fizer vai ser bem sucedido, tudo que eu fizer vai ser abençoado. E o problema é que as pessoas, elas deixam a salvação por segundo, terceiro, último plano, quer dizer, nem consideram, não consideram Jesus na cruz do Calvário, que sacrificou a vida. Trocam Jesus por Pedro, por Paulo, por João, por Maria, por Joaquim, trocam Jesus pelo vício, pela bebida, trocam Jesus pela traição, trocam Jesus por coisas banais. Não consideram a forma para que nós venhamos conquistar, prosperar, é considerar Deus. Se eu considero Deus, se eu considero a palavra de Deus, tudo que eu fizer vai ser abençoado, vai ser bendito, tudo vai funcionar, tudo vai dar certo, ainda que venham as lutas, venham os problemas, mas lembra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós falamos de José domingo. José apresenta para os irmãos um sonho. José, o menor ali, ele apresenta para os irmãos o seu sonho. Mas ele não era um sonhador, aquele sonhador menino, mas aquele sonho de considerar Deus, de confiar em Deus. Ele sabia que Deus ia fazer, não sabia como. Então, mesmo ele sendo vendido como escravo, mesmo ele sendo injustiçado, foi preso, foi condenado, foi acusado por coisas que não fez, porém, toda aquela situação que José passou, cooperou para ele ser governador. Então, observa na nossa vida, na sua vida, quantas coisas aparentemente ruins aconteceram, mas no final, aquilo você entendeu que era necessário que acontecesse aquilo para que hoje você estivesse forte, para que hoje você conseguisse
o que está conquistando, o que está buscando, ou talvez você está naquela fase ainda de tudo está contra você. Agora, tormenta, problemas, adversidades, angústia, aquela pressão, o será, e agora, o que vai ser, como vai ser? Todas as coisas operam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é para os religiosos, não é para pastor, não é para membro, não é para nenhum tipo de líder, é para quem ama a Deus. Então, amar é considerar. Amar é considerar a palavra, a promessa de Deus na minha vida. Então, ainda que aquilo pareça não ter saída, mas aquela situação, aquela adversidade, aquele problema, aquela tormenta, aquela tempestade está cooperando por um grande milagre, por uma grande mudança na nossa vida. Mas se eu não considerar a palavra de Deus, não tem como eu alcançar. Não tem como eu alcançar aquilo que Deus tem para mim. E Deus não vai preparar nada, porque Deus já tem tudo pronto. Lembra? Quando você prioriza Deus, as outras coisas acrescentam. Só existe um propósito. Só existe um propósito na vida: salvação. O mais, Deus acrescenta pelo nosso esforço, pela nossa fé, pela nossa convicção. Por isso, então não fica se iludindo, não existe destino, não existe sorte, existe consideração. A palavra de Deus, a fé. Se eu creio, se eu estou convencido, convicto, se eu estou de fato e de verdade, eu estou acreditando nisso, considerando as Escrituras, então tudo posso naquele que me fortalece. Priorizei a minha salvação, priorizei a minha comunhão com Deus. Passei, como diz a Escritura, amar a Deus acima de todas as coisas. Então, as outras coisas serão acrescentadas. As outras coisas serão acrescentadas. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é o meu propósito. Eu não fui chamado para realizar o meu propósito. Eu fui chamado para realizar o propósito de Deus. E digo para você mais ainda, o propósito de Deus não é nem que eu seja pastor ou isso, não. O propósito de Deus na minha vida é a minha salvação. Mas aí a pessoa tenta lidar, Deus tem um propósito, você tem que pregar, você tem que fazer isso. Não, você tem que ser salvo. Você tem que ter certeza da sua salvação. Você tem que considerar Cristo, que deu a vida na cruz do Calvário por você. Tem pessoas que estão pregando, mas não está resolvendo de nada. Tem pessoas que estão aí, fala de Jesus o dia todo, mas não vive, não tem salvação, não prioriza, não considera a palavra de Deus, considera o sacrifício que Deus fez por mim e por você na cruz do Calvário. Só assim, tudo que você fizer vai ser abençoado. Quando você considera a palavra de Deus, você considera a salvação, você considera o sacrifício, então você pode ter certeza de uma coisa, que você vai alcançar coisas grandes. Mas o propósito de Deus, você pode ter certeza, o propósito de Deus é você ser salvo. As pessoas, religiões, ficam com essa conversinha, Deus tem um grande propósito na tua vida. Você quer um propósito maior do que a salvação? Você quer um propósito? Existe um propósito maior, uma promessa maior do que a salvação? Não existe. Aí porque as pessoas que carregam a Bíblia vivem com seus semblantes tristes, vivem abatidos, não são realizados na vida financeira, não são realizados na vida espiritual, não são realizados em nada. Por quê? Porque ela deixa o propósito de Deus, que é a salvação, que é o único propósito que Deus tem para todos. O único propósito que Deus tem para mim e para você é a salvação. A prosperidade, a conquista, isso tudo você vai conquistar pela fé, pelo esforço, pela busca em primeiro lugar do reino de Deus
que Deus vai acrescentar, porque quando você considera a salvação, considera o Senhor Jesus, então as outras coisas Deus vai acrescentar. Deus vai acrescentar na sua vida. As outras coisas, Deus vai te dar direção, Deus vai te dar discernimento, Deus vai te dar sabedoria. Então você passa a ser livre, como diz em Tiago. Você tem liberdade na palavra. Por quê? Porque você considera a palavra de Deus. Não reclama, não murmura, mas sabe que o propósito de Deus, você foi chamado, é a salvação. Então lembra. Qual é o propósito? Você quer ver? A pessoa fala para mim assim, e não tem, né? É como eu disse, sem chance. Pastor, qual é o propósito de Deus na minha vida? Ela quer que eu fale que você vai ser um grande empresário. Não, é a tua salvação. É ser salvo. A pessoa murcha. Por quê? Porque os olhos dela é terreno. Os olhos dela são materiais. Então ela fica esperando, ou então a pessoa, ela até deseja o altar. Tem muitas pessoas que desejam o altar, desejam pregar a palavra de Deus, mas não é esse o propósito de Deus. Não é esse o propósito. Existem muitos pregadores, mas poucos salvos, porque não entenderam que o propósito de Deus é a salvação, é a vida eterna. Então ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, o propósito de Deus. Porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que eles sejam primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Está falando da salvação. Está falando que nós seríamos como o Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi levado à cruz. Ao terceiro dia, ele ressuscitou, subiu ao céu, foi glorificado. Agora, aí a pessoa fica se iludindo, procurando, mas Deus me chamou para um propósito. Deus, ele não ia enviar o Senhor Jesus só para você prosperar, só para você ser curado, só para você isso. Não. Essas coisas, olha, prosperidade está na fé, conquista está na fé. Se você prioriza, se você considera a palavra de Deus, se você considerar o sacrifício do Senhor Jesus por você, as outras coisas, Deus vai acrescentar na tua vida sem medo de errar. O segredo da vitória, o segredo da prosperidade, o segredo do milagre, o segredo de ser feliz, o segredo de ter paz é considerar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Lembra? Abraão saiu sem rumo. Deus fala: Abraão, vai para um lugar. Que lugar? Não sei, vai para um lugar. Só me segue. Abraão foi. Abraão não sabia onde ia chegar. Jesus já veio dizendo: olha, é chegado o reino de Deus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, se vocês me seguirem, vocês vão chegar onde eu estou. E nessa caminhada, então Deus nos prospera. Deus faz com que tudo que nós venhamos colocar a mão venha a ser abençoado. Então, se você não considera a palavra de Deus, lamento, você nunca vai conquistar. Você não considerar o maior de todos os sacrifícios. Quando eu considero alguém, eu procuro fazer com que aquela pessoa se agrade de mim. Procuro fazer com que ela venha a se agradar. Então, se você considera Deus, a primeira coisa que você faz é abandonar o pecado. É levar uma vida reta com Deus. É priorizar e saber que o propósito de Deus é um dia morar no céu. Um dia também ser como Jesus primogênito, primeiro. Olha só que bacana. Deus, ele não quer colocar a gente em segundo. Ele quer sempre colocar em primeiro, porque Deus é único. Quando Deus nos fez, ele diz: façamos o homem nossa imagem e semelhança. Deus quer que nós sejamos único para ele, primeiro para ele. Então, é impossível alguém que não venha servir a Deus, que venha honrar a Deus, de fato e de verdade, que não venha vencer. Quando você considera a Deus, você já considerou tanta gente, você já fez tanta coisa por consideração,
E por que não faz o mesmo para Deus? Sabe por quê? Vou ser sincero, porque você não considera Deus. Se você considerasse Deus, você pegaria as Escrituras e colocaria em prática na tua vida. E você iria ver, de fato, qual é o verdadeiro propósito de Deus na nossa vida. Não fica correndo atrás de coisas. A Bíblia diz que as bênçãos de Deus nos alcançaria. Se você considerar a palavra de Deus, se você considerar o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador, tudo que você fizer vai ser bem sucedido. Tudo que você fizer vai dar certo. Sabe por quê? Porque você priorizou Deus, priorizou o sacrifício na cruz. Você considerou Deus na sua vida, a palavra de Deus. Então você vai prosperar, vai alcançar, vai testemunhar. Agora lembra, quando vinha alguém falar, olha, Deus tem um propósito na tua vida. Principalmente tem essas pessoas e vem e te encontra na rua e fala, olha, Deus tem um propósito para você, mas não é ali, não é lá. Não é mesmo. Teu propósito não é aqui na nação. Teu propósito não é na nação. Teu propósito é no reino de Deus. Então quando as pessoas vierem, Deus tem um propósito para ti, viu? Mas não é ali que Deus quer. Nosso propósito é o reino de Deus. Ai, pastor, outrora uma pessoa chegou para mim e falou, pastor, olha, Deus tem um propósito para mim, mas não é aqui. Fiquei pensando, mas que coisa de maluco, né? Sem nenhuma sabedoria mesmo. O propósito de Deus não é igreja. O propósito de Deus não é religião. O propósito de Deus, ele começou quando Jesus veio para a cruz, dando a vida por nós e nos mostrando aonde quer que nós venhamos chegar. Não é pregando. Não adianta pregar, você não tem... O propósito é salvação. Tem muitos que pregam, mas está sem propósito. O propósito é a salvação. As outras coisas, prosperidade, cura, milagre, família abençoada, isso tudo Deus, ele vai acrescentar na nossa vida em nome de Jesus. Eu quero que você guarde essa palavra, guarde essa pregação no seu coração. E se você não considerava Deus, passe a considerar. Às vezes você considera mais o seu amigo, até uma pessoa distante que você só considera porque é uma pessoa que um dia te fez um favor e hoje você considera. Considere Deus, que é aquele que te mostra aonde você vai passar a sua eternidade. Aquele que você considerando vai acrescentar o que você precisa. Agora lembra, não adianta eu considerar de boca. Considerar com atitude. Considerar, crendo. Eu vou fazer o propósito de Deus. Eu vou viver o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? A minha salvação. Vou guardar o meu coração, vou guardar a minha mente, vou sacrificar a minha carne para considerar o meu Deus. Então, se prepara, porque os celeiros vão encher, transbordar, como diz em Provérbios. Prepare seu copo com água, vamos falar com Deus em nome de Jesus. Prepare seu copo com água, seus documentos, vamos falar com esse Deus maravilhoso. Lembrando que nessa quarta-feira você é o meu convidado todo especial a participar da noite da salvação da alma. Vamos falar com Deus em nome de Jesus? Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença nesse momento, meu Pai, em oração. A Tua palavra diz, importa que o adoramos em espírito e em verdade. Sim, meu Deus, quando nós consideramos a Tua palavra, os Teus ensinamentos, a cada dia mais nós Te amamos, nos rendemos e nos convencemos que não há outro caminho a seguir. Pessoas, meu Pai, que vivem ansiosas, preocupadas, correndo de um lado para o outro, meu Pai, querendo saber qual é o propósito dela nessa terra. E por isso tem andado como o povo de Israel, em uma viagem de 19 dias,
levam 40 anos, meu Pai, e poucos ainda conseguem entrar na terra prometida, porque buscavam seus próprios propósitos. Mas quando entendemos, meu Pai, que o propósito do Senhor é o reino, é a salvação, então, meu Deus, nessa caminhada nós colhemos os nossos feixes. Sim, meu Pai. Então visita essa pessoa nesse momento que se encontra doente, enferma, desenganado pela medicina, talvez passando por problemas financeiros, meu Pai. Visita essa criatura agora e toca com as tuas mãos poderosas. Visita nesse leito de dor, nesse hospital, esse familiar que se encontra nos corredores de uma UTI, de uma CTI, esperando vir, meu Deus, a resposta dos médicos, porque, meu Deus, o desespero tem sido tão grande, meu Pai. Então toca, meu Pai, toca na vida dessa criatura, restaura, devolva a vida a essa criatura. Abre portas, meu Pai, que estão fechadas. Liberta essa casa dos vícios, esse vício maldito que tem destruído esse casamento, destruído essa família. Liberta, meu Pai, dessa maldição, essa praga maldita, essa força maligna do inferno que vem afundando essa pessoa dia a dia, mas que ela passe agora a olhar para o Senhor, como Pedro, quando começou a afundar, olhou para Jesus, e o Senhor Jesus estendeu as mãos e ali o salvou. Meu Deus, faça isso também. Estenda as suas mãos agora e levanta, meu Pai, o que está caído, levanta o que está prostrado, levanta essa criatura que está afundando na lama, nas dívidas, nas doenças, nos vícios. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, consagra esse copo com água, coloca nessa água o teu poder, a unção de cura, de libertação. Quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja curada, que ela seja livre, liberta de todo esse flagelo. Em o nome do Senhor Jesus, eu determino, aonde houver um doente, um enfermo, um oprimido, meu Deus, um necessitado, seja agora alcançado. No nome do Senhor Jesus, seja livre de todo esse mal, pois eu abençoo. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Consagra peças de roupas, documentos, causa na justiça, tudo que essa pessoa apresenta nesse momento. Em o nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Graças a Deus. Pela fé, no nome de Jesus, beba dessa água. E não importa qual seja o seu problema, não importa qual seja a tua situação. Pastor, meu problema é um familiar que está na UTI, está em coma. Então beba dessa água pensando nele. Deus vai tirar ele desse coma. Deus vai tirar ele dessa situação, porque a Bíblia diz: os que descem à sepultura não pode glorificar a Deus. Então Deus vai tirar, Deus vai livrar, Deus vai dar vida, Deus vai te prosperar, no nome de Jesus. Agora, considere Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Você deve considerar Deus. Cuidado, se você considera os vícios, a idolatria, outras coisas, cuidado. Considere Deus. Se você quer vencer, comece a considerar a palavra de Deus. A Bíblia diz: melhor, presta atenção, melhor nunca ter ouvido a palavra de Deus do que ter ouvido e não praticado. Melhor lhe seria pendurar uma pedra no pescoço e jogar no lago. Não sou eu quem fala, é a Bíblia quem fala. Quer dizer, quando você ouve e não considera, melhor não ter visto o sol nascer. Considere Deus. Considere Deus.
Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. O segredo de toda a vitória, da prosperidade, da cura, do milagre, é a salvação. O propósito de Deus para a tua vida é a salvação. Não existe outro. Você pode até conquistar o que você quiser, mas o propósito de Deus é a salvação. Você pode querer alcançar ou ser algo ou alguém, mas o propósito de Deus não é que você seja pastor, nem obreiro, nem membro, é que você seja salvo. O propósito de Deus é que você seja salvo. E quando você prioriza isso, então as outras coisas Deus vai acrescentar. Deus vai acrescentar prosperidade. Deus vai acrescentar bênçãos na sua vida. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Tá certo? Olha, logo mais, quarta-feira, às 7 da noite, nós temos a Noite da Salvação da Alma e você é o meu convidado todo especial em nome de Jesus. Lembrando, nós estamos construindo a nossa sede aqui em Ascurra, né? Construindo aqui a nossa sede na cidade de Ascurra, Santa Catarina. Eu quero que você seja um dizimista desse ministério. Eu quero que você seja um ofertante desse ministério. Agora, não por interesse, não por necessidade, não querer trocar com Deus. Porque você considera Deus. Você sabe que tudo que vem para suas mãos vem da parte de Deus. Então separe seu dízimo, separe sua oferta e semeie nesse ministério, se for com amor. Pois Deus ama quem dá com alegria. Não faça porque eu estou falando, não faça obrigado, faça primeiramente porque você considera e ama Deus. Ama Deus. E não fica, eu vou dar isso para ganhar aquilo. Não. Faça, plante, semeie, porque Deus sabe a colheita que você vai ter. Tá certo? Se você considera Deus, faça isso em nome de Jesus. Seja um dizimista, seja um ofertante. Pastor, eu quero ser um dizimista, eu quero ofertar, eu quero enviar minha oferta mensalmente para esse ministério, mas eu não tenho, como que eu faço? Você vai colocar direto na conta da igreja, diretamente na conta da igreja, Nação Escolhida de Deus. Pastor, eu não tenho. Você pode chamar a gente no WhatsApp, no Messenger, e nós vamos estar aí passando para você em nome de Jesus. E pode ter certeza, você vai colher 100 vezes mais em nome do Senhor Jesus. Tá certo? Deixa eu ver quem está comigo aqui. Muito bom dia, Dona Fátima. Deixa eu tirar aqui o aparelho aqui. Aí, acho que aqui vai ficar melhor. Deus abençoe, Dona Fátima. Um bom dia para a senhora, em nome de Jesus. A paz, Pastor Lucas. O Senhor se lembrou de mim, amém. Deus abençoe, Dona Fátima. Dona Fátima lá de Campina da Lagoa, né? Que Deus abençoe, seu Gilberto. A paz, seu Gilberto. Deus abençoe o senhor, Dona Marli, toda a família, em nome do Senhor Jesus. A Dona Nilza, a paz, pastor. O Senhor se lembrou de mim. Paz, Dona Nilza. Deus abençoe a senhora, o nono, toda a família, em nome de Jesus. A Dona Dilceia. Paz, Dona Dilceia. Deus abençoe a senhora, povo abençoado de Baiti. Olha o povo de Baiti aí, ó. Que Deus abençoe o povo de Baiti. Dona Dilceia, toda a família, que Deus possa aí abençoar de forma grandiosa em nome de Jesus. E olha, logo, logo a gente vai estar em Baiti fazendo uma concentração, abençoando a vida de todas as pessoas em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe a Dona Dilceia, um abraço para o esposo da senhora, para os filhos, tá bom? A Dona Melita, Deus abençoe a Dona Melita, lá de Toledo, em nome de Jesus, o Senhor se lembrou de mim, amém. A Dona Sandra Kaling, bom dia, Dona Sandra, paz, o Senhor se lembrou de mim, amém. A Dona Gilda, Deus abençoe a Dona Gilda, a senhora e toda a família. Seu Agamenon, o Senhor se lembrou de mim. Bom dia, café da manhã com Deus e o Pastor Lucas, Igreja Nação Escolhida de Deus. Isso aí, seu Agamenon, ó, hoje está em casa, né? Tá chovendo, então vai ficar descansando um pouquinho. Hoje está liberado, tá da chuva. A Dona Maria, seu Norberto, que Deus abençoe a Dona Maria, a senhora, seu Norberto, toda a família, povo aí, né? Dona Maria lá de Marechal Cândido Rondon, que Deus abençoe em nome de Jesus. A Vanessa, lá de Abelardo Luz, Deus abençoe, Vanessa, você, sua mãe, né? Que Deus abençoe o povo aí de Abelardo Luz, em nome deles. Rapaz, Abelardo Luz é muito frio. Quem conhece Abelardo Luz, rapaz, é frio demais. Ô lugarzinho frio. Mas é um lugar abençoado. Olha, passamos aí, tivemos muitas bênçãos nesse lugar. Que Deus abençoe o povo aí de Abelardo Luz, tá bom? Em nome de Jesus. Logo também estaremos aí fazendo uma concentração em Abelardo Luz, em nome de Jesus.
A dona Elisnete, que Deus abençoe. Lá de Mercedes, que Deus abençoe. Dona Elisnete. A dona Salve, seu Jair. Bom dia, dona Salve. Bom dia, seu Jair. Bom e abençoado dia, pastor. O Senhor Jesus, pastor missionário, e a toda a nação escolhida de Deus. O Senhor se lembrou de mim. Amém, dona Salve. Deus abençoe, dona Salve, seu Jair. Lembrando, olha, dia 14, no Dia dos Pais, a dona Salve está aqui, seu Jair está aqui, vai acontecer um grande evento muito bacana no Dia dos Pais, no restaurante Paradão 470. Vai ter uma costela de chão fala, né? Vai ter uma costela, vai ter várias, né? Vai ter encontro de carros antigos, você que gosta. Então, Dia dos Pais já está marcado. Nós estaremos no Paradão 470, esse grande evento que o Fábio, a Vanessa estão trabalhando para que tudo venha dar certo. Então, se você ainda não adquiriu, não comprou ainda, você já não comprou, né? Não reservou a sua mesa, já liga lá no Paradão, reserva a sua mesa, porque olha, vai ser muito bom. Música ao vivo, costela no chão, na brasa, costela. Bom, eu estou postando direto aqui, muito bacana mesmo. Vai ser um endereço para você presentear o seu pai. Dia dos Pais, você tem que levar o seu pai para almoçar lá. Eu já comprei para o meu pai, o seu Agamenon, já falei para ele, pode, cancela, fala para os filhos que quem quiser que venha aqui reservar também. E quem quiser que venha aqui para as Curras, quer passar o Dia dos Pais com os pais, então vem aqui para as Curras, porque nós já reservamos já para ele. Dia dos Pais vai ser ali no Paradão 470, vamos sentar, vamos comer aquela costela que o gaúcho vai fazer lá, que vai, rapaz, olha, vai ser benção. Então, reserva a sua também, tá bom? Reserva a sua que vai ser muito abençoado, tá bom? E aí, Charles, bom dia, Charles, Deus abençoe em nome de Jesus. A Vanessa, o Fábio, os obreiros da nação, né? Estão à frente desse trabalho que vai acontecer aí, dia 14, em nome de Jesus. Seu Leocádio, Deus abençoe o Leocádio, lá de Capinzal, outra cidade fria, gelada. Deus abençoe seu Leocádio, Senhor, toda a família, em nome de Jesus, tá bom? A dona Rosângela, Deus abençoe a dona Rosângela, a senhora, o bispo Marcelo, que Deus abençoe, um abraço, que Deus possa abençoar muito a vida de vocês aí, casal abençoado que nós conhecemos, povo de Deus, né? Deus abençoe o bispo Marcelo, a pastora Rosângela, em nome de Jesus, tá bom? A dona Maria Medeiros, que Deus abençoe em nome de Jesus. Bom dia, pastor Lucas, a paz do Senhor se lembrou de mim, amém, glória a Deus. A dona Neuzita Campos, Deus abençoe a dona Neuzita, a senhora e toda a família, em nome de Jesus. A dona Neuzita diz amém, glória a Deus, amém, amém, glória a Deus, isso mesmo, dona Neuzita. Sou de Florianópolis, paz, dona Neuzita, Deus abençoe, passamos em Florianópolis, Deus abençoe essa capital, a capital mais bonita, né, do país. Florianópolis, quem conhece Florianópolis sabe que é bonito, né? Florianópolis, nós passamos em Florianópolis aí, algumas vezes, né? Já passamos algumas vezes trabalhando, pregando o evangelho aí na capital, algumas vezes. Deus abençoe aí dona Neuzita e todo o povo de Florianópolis, em nome de Jesus, tá bom? Gente, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas. Lembrando que, olha, estamos realizando também a rifa daquela maleta de ferramenta para o Dia dos Pais. Então, se você quiser participar, se você quiser ajudar na construção da obra de Deus, você pode adquirir um número, vai concorrer a essa maleta do Dia dos Pais, dá para o seu pai de presente, ou se presentear também, e você pode estar aí adquirindo. Tem os membros, os obreiros já estão vendendo aí todo o dinheiro que for feito, né, na rifa, a gente está convertendo em material para a construção da nossa sede aqui em Ascur, tá bom? Que Deus abençoe a vida de todas as pessoas, um bom dia, uma terça-feira abençoada, cheia de bênçãos, de vitórias. Considere a Deus, considere a palavra de Deus e seja próspero em nome de Jesus. Até mais, o Senhor se lembrou de mim, declare isso todos os dias. Certamente a glória de Deus se manifestará na sua vida. Até mais!